Nesta videoaula, nós vamos falar de cilindros e válvulas pneumáticas. Nós veremos que quando falarmos de cilindro, haverá uma variedade maior de cilindros pneumáticos do que os que nós vimos na hidráulica. E também nas válvulas pneumáticas, há também outros tipos de válvulas que são conhecidas como válvulas auxiliares, que também representam uma maior variedade na pneumática. E à medida que o assunto for evoluindo, nós vamos mostrar alguns circuitos pneumáticos básicos para que o aluno tenha entendimento de como as coisas funcionam na pneumática. Nós falaremos ainda do método intuitivo para a construção de circuitos, do método cascata, que é uma das alternativas, e depois entraremos na eletropneumática. Os cilindros hidráulicos são atuadores pneumáticos, mas não somente eles, mas também os motores e osciladores. Vejamos, portanto, os cilindros. O cilindro de simples efeito ou simples ação é o mais simples de todos, porque possui apenas uma conexão de trabalho. Nós podemos ver aqui neste slide um cilindro de simples ação com recuo por mola ou retorno por mola. É a figura aqui da esquerda. Este cilindro possui apenas uma conexão de trabalho, que fica no cabeçote traseiro. O ar comprimido entra por essa conexão e promove a pressão necessária para movimentar a haste. Cessada a pressão nessa conexão, o ar ele retorna pelo escape e a mola se incumbe de fazer com que a haste retorne ao início do curso. Podemos ver aqui também que esse cilindro possui um amortecedor logo no início de curso. A figura abaixo é a simbologia dessa configuração, ou seja, a mola ela atua no retorno da haste. Vamos ver a figura da direita, porque também ela tem uma mola, só que essa mola, por sua vez, ela promove o avanço da haste. Então a pressão que é introduzida na conexão do cabeçote dianteiro, ela promove o recuo dessa haste. Então, uma vez cessada a pressão nessa região, a própria mola incumbe de fazer o trabalho do recuo da haste, e também podemos perceber aqui que há um certo amortecimento quando a haste chega ao final do curso. Então, logo abaixo, a simbologia também, onde você vê que a mola mantém a haste avançada para esse tipo de cilindro. Já a figura do meio é um pouco diferente das outras duas, porque ela utiliza um peso para promover o recuo da haste. Portanto, é um cilindro vertical, a carga ela promove o recuo da haste quando cessa a pressão em P. Vê-se na figura abaixo que a extremidade desse cilindro apresenta-se aberta. Não é que ela o seja na prática, mas é para dar uma ideia de que não há pressão nessa região para promover o retorno da haste, e sim a pressão na conexão atrás do pistão. Vemos aqui o cilindro de duplo efeito ou de dupla ação, que ele possui duas conexões de trabalho, é o caso mais comum dos nossos cilindros pneumáticos. Na figura de cima a gente vê que a pressão entra pela conexão que está no cabeçote dianteiro, o ar entra na seção anular desse cilindro e promove o recuo da haste. Ao final do curso, há um amortecimento desse movimento de tal modo a evitar ruídos excessivos em função do choque entre o pistão e o cabeçote traseiro desse cilindro. Na figura de baixo, nós vemos que o ar entra pela conexão que está no cabeçote traseiro. A pressão aqui atua em toda a seção do cilindro, que é basicamente a área interna da camisa cilíndrica, e aí então acontece o avanço. Também esse cilindro possui um amortecimento a fim de promover uma redução de ruído quando o pistão tende a se chocar com o cabeçote dianteiro do cilindro. Essa figura ou esse slide mostra com mais detalhe como funciona um amortecimento em cilindro pneumático. Na figura aqui à direita, nós podemos perceber uma região em amarelo, que é justamente o volume de ar que ficou aprisionado entre
o cabeçote traseiro e o pistão do cilindro. Ou seja, quando a ponta da haste ela adentrou no cabeçote traseiro, o ar ficou contido nesse volume com uma certa resistência ao escoamento, porque já não há passagem mais na região onde está a ponta da haste do cilindro. Portanto, o ar é forçado a passar por um canal e, por sua vez, ele passa por uma restrição, de tal modo a promover o amortecimento, ou seja, um leve aumento de pressão nessa região, que a princípio estava sujeito à pressão atmosférica, já que o ar que daqui saía ia para o escape. Então o ar é forçado a passar por esse canal e em seguida pela restrição, ou seja, por uma válvula redutora de fluxo ou de vazão, e consequentemente o final do movimento é amortecido. Abaixo nós vemos a simbologia desse cilindro, destacando em negrito dois retângulos que indicam os amortecimentos em ambas as situações, quer seja de final de avanço ou início do recuo, ou final do recuo da haste. Ou seja, no final do curso e no início do curso, o cilindro possui dois amortecimentos. Essa simbologia aqui representada, ela não é real, ela é meramente didática. Ou seja, eu próprio desenhei esses dois retângulos coloridos para destacar o amortecimento. Mas a figura correta, a simbologia correta é essa da esquerda, aonde esses retângulos são apenas contornados pela linha que o define. Temos também o cilindro de haste dupla. Este, por sua vez, possui apenas um pistão mais duas hastes. Então, quando o ar entra por um lado, ele empurra o pistão pela seção anular em uma das direções. Com isso, quando a haste da direita recua, a haste da esquerda avança e vice-versa. A simbologia está logo abaixo, onde se pode entender melhor. Esse cilindro possui um pistão e duas hastes unidas ao mesmo pistão. Temos aqui também o cilindro duplex contínuo, ou cilindro tandem, que foi visto lá na hidráulica. O princípio é o mesmo. A simbologia aqui é bem didática, dando a entender que eu tenho aqui 4 conexões. A primeira e a terceira são as conexões de avanço. A segunda e a quarta são as conexões de retorno. A figura aqui, ela gera uma certa confusão porque as duas conexões intermediárias, elas se sobrepõem aqui na figura. Mas, imaginando aqui a condição de avanço da haste, a pressão do ar comprimido ela entra na conexão mais à esquerda e na terceira conexão da simbologia apresentada aqui embaixo. Então, nós temos então duas pressões atuando sobre os pistões, de tal modo que a força é amplificada nesse tipo de cilindro. Repara bem que no cilindro da esquerda nós temos a área total aqui por onde o ar atua, ou seja, a área aqui é basicamente a área interna da camisa cilíndrica. Porém, a segunda seção nós temos uma área anular. Então, a força não é que ela é duplicada, ela aumenta quase que duplicada. Então, o avanço aqui ele é amplificado porque há duas pressões atuando na mesma direção de promover o avanço da haste. Já no recuo, o ar entra pela quarta conexão e pela segunda. Então aqui está a quarta, aqui está a segunda. A terceira está escondida atrás dessa segunda. O ar entra por essas duas e então ele atua em duas seções anulares. Então nesse caso aqui a força de retorno é o dobro da força de retorno de um cilindro simples com o mesmo diâmetro da haste e diâmetro de pistão. Temos também o cilindro duplex geminado ou de múltiplas posições. Este é um pouco diferente do cilindro tandem porque ele possui dois pistões, mas possui duas hastes independentes. Então, aqui nós podemos ter uma combinação de posições que esse cilindro pode assumir, dependendo de onde entra a pressão nessas quatro conexões aqui. Então a gente pode ver o seguinte, na figura aqui de baixo, a primeira figura,
a pressão atua nos dois cilindros no sentido de recuar as duas hastes. Então, a conexão, o ar entra pela primeira conexão e pela quarta, mantendo as duas hastes recuadas. Consequentemente, essa posição mais retraída deste cilindro. Na segunda situação, nós temos o ar, então, entrando pela terceira conexão, promovendo o avanço da haste da direita, mas mantendo recuada a haste da esquerda sob pressão. Então, a ponta da haste que mais à direita, ela assume uma nova posição em relação ao caso anterior. O terceiro caso, para todos os efeitos, ele mantém a mesma posição que da haste do caso anterior, só que por efeitos diferentes. Nesse caso aqui, nós vemos o ar entrando na conexão de avanço da haste à esquerda, mas há também ar entrando no sentido de manter a haste da direita recuada. Sendo assim, a posição dessa haste, externamente falando, não varia em relação ao caso anterior. Já o terceiro caso, ou vamos dizer quarto caso, a pressão na segunda conexão e na terceira conexão, de modo que as duas hastes vão avançar e então a ponta da haste à direita avança ainda mais. Então, esse é um cilindro que promove múltiplas posições em função de como as conexões estão recebendo pressão. Temos ainda as guias lineares, cuja simbologia é a mesma de um cilindro de duplação. A diferença nesse caso é que quando a haste avança, o suporte que está na ponta da haste ele não sofre rotação, porque há duas guias que não deixam. Então esse cilindro tem o seu suporte, no seu suporte apenas o movimento de translação. Então as guias não permitem que haja rotação desse suporte. Temos ainda o cilindro sem haste. Na figura acima aqui nós vemos o pistão e uma parte externa que é solidária a esse pistão e ela consegue acompanhar a posição desse pistão. Então a gente pode ver que esse cilindro também possui amortecimento em ambos os lados e ele serve para auxiliar a posição do pistão interno para um outro cilindro. Falando um pouco do amortecimento, a gente vê que ele é um pouco diferenciado em relação ao caso anterior, mas o princípio é o mesmo. Ou seja, quando essa ponta do lado esquerdo do pistão aproxima-se do final do curso, o ar vai ter dificuldade em fazer a sua passagem para a saída. Portanto, aqui acontece um amortecimento. Temos também o conversor hidráulico de velocidade, que é o hydrocheck ou hydrocheck, dependendo se fala inglês ou em português, que é um aspecto interessante onde há a união da hidráulica com a pneumática. Nesse caso, quando o cilindro pneumático avança, ele faz avançar também o cilindro hidráulico. Então, o cilindro de cima ele é hidráulico, enquanto o de baixo é pneumático, como nós podemos ver aqui no circuito pneumático. O detalhe dessa configuração, dessa montagem, é que o cilindro hidráulico ele possui um curso mais lento, porque primeiro tem um fluido que é mais viscoso que o ar. Pode ser um óleo hidráulico, ISO VG32, etc. Pode também ser até mesmo... Poxa, me fugiu o nome agora. Pode ser mesmo silicone, me lembrei. Silicone também pode ser o fluido que vai escoar no cilindro. A diferença é que o silicone ele varia menos a sua viscosidade em função da temperatura. Portanto, é possível que haja um melhor controle da velocidade quando se usa silicone. Aliás, a ideia dessa montagem é justamente promover um avanço mais lento do cilindro pneumático e, porém, um avanço com uma força constante, uma vez que se o cilindro pneumático atuasse para movimentar uma carga, usinar uma peça, furar uma peça, haveria dificuldade
faz essas operações porque o ar ele é compressível. Então, à medida que se aumentasse a demanda de esforço no cilindro, a pressão poderia não dar conta. Sendo assim, essa montagem aqui em hidrocheque ele consegue resolver essa questão, porque à medida que a haste do cilindro pneumático avança, ela faz avançar também a do cilindro hidráulico, só que o óleo, ou no caso o silicone líquido, eles são incompressíveis. Outro detalhe interessante, né? O fluido que está aqui na seção anular da parte hidráulica, quando ele sai e encaminha na seção atrás do pistão, ele passa por uma regulagem de vazão. Sendo assim, é possível controlar a velocidade do cilindro pneumático por meio do cilindro hidráulico. O terceiro pistãozinho aqui, que apresenta uma mola e uma hastezinha, ele é para demonstrar a indicação de nível de óleo dentro do cilindro hidráulico. Ou seja, é só para dizer se há necessidade ou não de fazer a reposição de óleo, se porventura houve algum vazamento desse fluido, né, do óleo hidráulico. Então a gente vê aqui o esquema também mostrado pela figura desse hidrocheque, né? Então, quando o óleo sai da seção anular, ele passa por uma restrição, tanto que aqui está em vermelho, porque a pressão é maior, dada a dificuldade de atravessar a válvula redutora de fluxo, ou de vazão, e aí o óleo ele vai alimentar tanto o cilindro hidráulico quanto o cilindro lateral, que é quem mostra o nível de óleo nesse sistema. Nessa figura nós podemos ver um hidrocheque de um fabricante que apresenta algumas características interessantes. Por exemplo, a carga máxima é de 545 kgf por centímetro quadrado, portanto, ele aguenta uma carga considerável. Temperatura máxima de operação 70 graus Celsius. A velocidade varia desde 0,03 metros por minuto até 15 metros por minuto. Ou seja, o menor valor aproxima de situações típicas da hidráulica e o maior valor aproxima de situações características da pneumática. E aqui o óleo recomendado para essa montagem desse hidrocheque, para esse fabricante, é o óleo ISO VG32. Na pneumática também há atuadores rotativos, no caso, motor pneumático. Só que nós precisamos lembrar que a pressão pneumática ela é muito baixa se comparada com a hidráulica. Portanto, esses motores não possuem torque muito alto. Então, em algumas situações, eles estão associados a redutores para que haja um aumento de torque. Ou seja, cai a rotação, mas o torque ele aumenta na mesma proporção dessa queda. Aqui a gente vê um redutor de engrenagem para planetárias. O central aqui é redutor de engrenagem dentadas, de dentes retos, né? E aqui a gente vê uma montagem do motor pneumático com um redutor do tipo coroa sem fim, coroa e parafuso sem fim. A simbologia também é a mesma da hidráulica, com a diferença de que o triângulo aqui ele não é colorido de preto, ele é apenas o contorno. Ou seja, na pneumática, alguns símbolos de pressão são apenas contornos de triângulos e não triângulos preenchidos, desenhados. Temos também o oscilador pneumático, que ele não tem um giro infinito como o do motor, mas um giro limitado. Então, de acordo com a configuração, ele pode dar um giro, aí, por exemplo, de 0 a 60 graus, de 0 a 90, de 0 a 120 e assim por diante. O fato é que o eixo do motor possui duas posições em termos de rotação, né? A posição 0 grau e a posição para a qual ele foi configurado. Então eu não tenho como parar no meio do caminho para dar um ângulo intermediário. Ou seja, quem consegue fazer isso é o motor de passo. Então essa aqui é a simbologia dele.
do nosso atuador, nosso oscilador pneumático. Temos também ainda as garras pneumáticas, que são atuadores. A da esquerda, ela fixa a peça através da pressão e do atrito, por isso é chamada garra de fricção, enquanto a segunda, ela envolve o objeto. Então, é uma garra de abrangimento. Não dá para dizer que quem é melhor do que quem, porque depende da aplicação, depende do formato do objeto que você deseja transportar. Então, esses são também atuadores pneumáticos. Por fim, nós vemos aqui também as vedações desses atuadores. Aqui são apresentadas 3 vedações: a O-ring, o cup e L-cup. O O-ring, a princípio, a região de contato dele com a camisa cilíndrica seria de uma linha. Então, a gente pode perceber que o pistão possui um diâmetro ligeiramente inferior ao diâmetro interno da camisa cilíndrica, então a vedação é promovida através do O-ring. E a gente vê o óleo entrando aqui na região onde fica depositado o O-ring, ou melhor dizendo, óleo não, ar comprimido. O ar comprimido, quando entra nessa região, ele faz uma pressão no sentido de tentar promover uma pressão contra a parede do cilindro, tentando melhorar a vedação. Mas a princípio imaginamos que a vedação ao longo do perímetro da camisa acontece por uma linha. Por outro lado, nós vemos que tanto o L-cup como o cup, a região de contato da vedação com a camisa cilíndrica é uma superfície e não uma linha como no O-ring. Também o diâmetro aqui do pistão é ligeiramente menor do que o diâmetro interno da camisa cilíndrica. Mas a vedação é feita como? Uma que é pelas dimensões da própria vedação, que permite o contato da parede da vedação com a parede do cilindro, mas também essa vedação ela é melhorada em função da pressão do ar comprimido atuando nesse rebaixo ou nessa cunha aqui formada na vedação o cup. Então essa pressão atuando aqui nessa região, ela força a parede dessa vedação contra a parede do cilindro. O mesmo procedimento a gente pode perceber também aqui na vedação L-cup. Sendo assim, de um lado ganha-se em vedação, mas perde-se em eficiência porque o atrito aumenta nessas duas configurações aqui. Ou seja, há um atrito, ainda que seja fluido, porque geralmente fica lubrificado, mas ainda assim é maior do que o atrito fornecido pelo O-ring.